Boa noite novamente. Boa noite, amados. Muito bem, é um prazer novamente estar diante da Palavra de Deus sobre um assunto muito importante para a vida do crente. Porque você foi perdoado de tudo. E nossa obrigação é perdoar. Agora, um irmão me contou hoje à noite que ele nunca entendeu o perdão daquele jeito, de perdoar de coração e conceder perdão. Quando a pessoa não arrepende, você perdoa de coração. Mas você não pode conceder perdão, porque a pessoa precisa arrepender-se para você conceder perdão para aquela pessoa, como foi no caso de Cristo, quando ele de coração perdoou todo mundo. Mas ele só podia conceder perdão para uma pessoa arrependida, o ladrão que ficou ao seu lado. Muito bem, nós estamos na página 195. Nós havíamos abordado o princípio 52. E agora vamos para o princípio 53. E grifa o seguinte: se você estiver prestando culto a Deus e lembrar que alguém, esposa, irmão, vizinho, colega de trabalho, tem algo contra você, interrompa a sua adoração e vai em busca de reconciliação e só então retorne. Grifa Mateus 5, 23, 24. Grifa também a unidade de mente e propósito deve caracterizar os crentes. Agora, vamos tentar abordar Mateus, capítulo 5, apenas 2 versículos, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali lembrar do que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com seu irmão e depois volte, apresente sua oferta. Então, irmãos, quando você percebe alguém que tem algo contra você, há questão de você procurar essa pessoa. Mas normalmente o que acontece, você fala, mas ele tem algo contra mim, ele deve me aproximar. Claro que ele deve aproximar você, só que ele não aproximou você. Então você sai do seu lugar, você vai com ele e conversa com ele sobre os problemas, ou seja, o problema entre os dois, seguindo justamente a orientação de Jesus. Se nós tivéssemos somente capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós podíamos aconselhar qualquer pessoa com seu problema. Porque Jesus havia colocado nesse sermão meios de tratar problemas. Ele citava problemas e ao mesmo tempo ele colocava soluções para os problemas nesses 3 capítulos. Então hoje à noite nós estamos aproveitando uma parte. Agora a pergunta para nós hoje à noite diante de Deus: você está obedecendo esse trecho bíblico na sua própria vida particular? Agora vai para a página 199. 199. Agora, normalmente alguém me pergunta, por que você fica pulando? Agora eu vou explicar por quê. Quando você trata um princípio bíblico, você logo vai para o estudo sobre aquele princípio, como nós havíamos feito com o princípio 51. E agora nós estamos com outro princípio e nós vamos ampliar o assunto de reconciliação. Então veja aquela janela em cima, grifa o seguinte: pedir perdão é vital para reconciliação e interfere positivamente no relacionamento. Logo abaixo nós temos justamente 2 assuntos importantes. Algoritmo no número 1 fala o seguinte, e grifa: arrependimento, mudança de mente, voltando-se para enfatizar em agradar, assim
para agradar a Deus, seguida de uma mudança bíblica correspondente. Para você avaliar arrependimento na sua vida, você precisa avaliar o seguinte: você mudou seu modo de pensar sobre si para agradar a Deus em vez de se agradar. E a prova é uma mudança bíblica correspondente pelo fato que em vez de se agradar, você agrada a pessoa de Deus. Se não perdoou a pessoa, você agradou a si mesmo em vez de agradar a pessoa de Deus. Então você mesmo precisa arrepender. Porque se você não perdoa a pessoa, você está em pecado. E se você não é perdoado por alguém, aquela pessoa está em pecado. E você precisa obedecer a palavra e vai conversar com ela sobre o problema entre os dois. Isso se chama arrependimento, que fornece o assunto de reconciliação na sua vida. Porque sem arrependimento, não vai haver perdão, ou seja, não tem como conceder perdão, porque precisa arrepender-se. E se não arrepender, não vai ter reconciliação. Veja algoritmo no número 2, significa o seguinte: confissão, ou seja, concordar com Deus quanto aos pecados que você cometeu contra Ele e outras pessoas, com compromisso de abandonar esses pecados. Então, notem comigo que confessar significa uma ação onde você não somente está confessando o seu pecado, mas você está abandonando o pecado. E quem não abandona o pecado não confessou. Ou seja, ele confessou de boca para fora. Não foi uma confissão do coração dele diante de Deus. Veja a letra A e grifa: você deve confessar a Deus os seus pecados no âmbito total de pensamentos, palavras, ações. Letra B: confesse os seus pecados àqueles contra quem você pecou. Quando você for confessar pecados ou pecados cometidos contra outra pessoa. Veja então na próxima página, número 3. Agora você percebe que eu fico pulando algumas coisas. Porque o que eu estou dando para você é justamente o centro do estudo. Mas depois, no seu tempo disponível, na parte devocional, quando termina a lição, sempre tem justamente algumas tarefas diárias. Então, para você cumprir essas tarefas, daí você vai abordar a lição total. Se eu tivesse dado tudo na 12ª lição sobre perdão, possivelmente daria talvez 2 noites de ensino só esse assunto. Mas sendo que nós queremos compreender mais no sentido de conteúdo de outros assuntos juntos com esse assunto aqui, eu preciso pular algumas coisas. Então, número 3, grife o seguinte: não expresse apenas seu sentimento dizendo eu sinto muito. Sinto muito significa simplesmente eu estou triste e não é uma declaração do desejo de reconciliar. Então, notem que o sentimento não tem nada a ver com perdão. Quando a pessoa fala que eu não sinto, não é questão de sentimento, é questão de obedecer. Nem sempre eu tenho sentimento de perdoar a minha esposa, no nível de sentimento. Agora, do lado dela, nem sempre ela tem o sentimento de me perdoar. Mas o fato que ela deseja obedecer a Deus, ela me perdoa. Porque ela entende, se ela não me perdoar, ela não é perdoada. Porque ela colocou uma barreira entre ela e Deus em não me perdoar. Então não é questão de sentimento, nem questão de esquecimento. Há questão de obediência que você deve perdoar de coração as pessoas não arrependidas e conceder perdão às pessoas arrependidas.
Então você percebe novamente uma moeda de dois lados. Agora, quando você fala sinto muito, então você está no nível de sentimento e não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que você precisa mudar seu sentimento. Mas a Bíblia ordena que nós devemos mudar nosso modo de pensar de forma bíblica, não de forma humana. Agora, veja algoritmo número 3, e grita o seguinte: restituição, reparar ou compensar os danos causados pelo seu pecado. Letra C, grifa. A paz com o próximo é o alvo de restituição bíblica. Se você não deve tentar comprar o relacionamento ou manipular outra pessoa para que ela responda conforme você deseja. Agora, algoritmo número 4 facilita você entender reconciliação. A importância da reconciliação, ou seja, eliminar a inimizade, tendo em sua vista estabelecer ou restaurar um relacionamento de unidade e paz. Lembra que ontem à noite eu havia abordado o assunto de reconciliação. Então, nós temos sido reconciliados com Deus através do fato que Ele nos perdoou. E nós havíamos arrependidos do nosso pecado, Ele concedeu perdão para nós. Houve reconciliação. Agora, essa reconciliação é uma ação, muitas vezes na sua vida, durante um dia, onde você percebe que há momentos que você sai diante de Deus no modo errado em pecar contra uma pessoa. Você precisa o quê? Perdão de Deus, confessando o seu pecado e arrependendo-se do seu pecado. Então, novamente, é reconciliação. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos deu um ministério de reconciliação. Mas, normalmente, nós pensamos reconciliação, o ministério é pregar a palavra de Deus para o incrédulo. É verdade. É questão de pregar para ele. Mas o ministério de reconciliação também é importante entre os irmãos. Porque quando tiver um problema entre dois irmãos, não tratados, não vai haver reconciliação. O ministério de reconciliação, alguém tem que arrepender-se, outro tem que perdoar. E se a pessoa não arrepender-se, precisa perdoar de coração. Se arrependeu-se, é para conceder perdão, apesar do seu sentimento, apesar de esquecimento. Você vai perdoar a pessoa. Agora, algoritmo número 5, veja o seguinte grifa: obstáculos à reconciliação. Letra A: o entendimento inadequado do perdão ou falta de perdão por parte da outra pessoa pode impedir reconciliação. Número 1, grifa: a pessoa ofendida pode subestimar a questão dizendo: está tudo bem, não há problema nenhum. Isto é uma mentira. Ele está mentindo para ele mesmo, ele está mentindo para Deus, e ele não está obedecendo os 2 grandes mandamentos: amará teu Deus, amará teu próximo. Se não houver perdão, arrependimento, então a questão é não amar a Deus, devido ao fato que não ama seu próximo. Veja o número 2 se grifa: a pessoa ofendida pode não perdoar. Nesse caso, lembre-se de que você é responsável apenas por aquilo que Deus o instrui a fazer. Ou seja, a resposta da outra pessoa é uma questão entre ela e Deus. Você não tem como obrigar uma pessoa a arrepender-se. Agora a questão entre ela e Deus. Você deseja perdoar. Você deseja conceder perdão para ela. Mas ela não arrepende. Então você percebe que não vai haver reconciliação entre você e ela. E a questão agora é ela e Deus. Porque você não tem como obrigar a pessoa a arrepender-se. Então você deixa essa pessoa com Deus. Porque você não tem como. Porque a própria Bíblia fala
em Romanos capítulo 12, que eu preciso estar bem, ou seja, em paz com todos, à medida possível. Ou seja, do meu lado, eu sou pronto para conceder perdão. Mas o fato que ela não arrepende, então eu não posso conceder perdão. Mas eu estou disposto a perdoar, porque eu estou perdoando de coração, e logo que ela arrepende-se, eu posso conceder perdão para ela. Vai para a página 201. Letra B, grifa. Ficar à espera de que a outra pessoa tome iniciativa e demonstre perdoar pode atrasar reconciliação. Aí você fica na sua. Não, ela tem que me procurar. Mas em vez de ela procurar você, você procura ela. Você vai até onde ela está, conversa com ela. Mas o que complica quando você fica parado pensando consigo, mas ela deve me procurar. Mas a própria palavra fala, se você está sabendo que alguém tem algo contra ti, vai reconciliar com essa pessoa, depois vem com a sua oferta. Agora vai logo, letra D, e grifa. Reconciliação com uma pessoa que pecou não será possível quando ela não responder a arrependimento verdadeiro, confissão e restituição. Então percebe que aqui tem 3 barreiras. Falta de arrependimento, falta de confissão e falta de restituição concernente o pecado que foi cometido à pessoa. Vai para a página 202. Novamente uma janela. Essa janela, se um determinado ponto de vista não encontra suporte bíblico, não é de Deus, deve ser descartado. Então, logo mais, nós temos diversas perguntas sobre perdão. Mas para poupar nosso tempo, para aproveitar melhor nosso curso, eu vou deixar isso com você, para você avaliar cada questão que está aqui. Então, vai para a página 195 novamente. 195, nós temos mais um princípio bíblico para abordar. Então, página 195, princípio 54. Grita o seguinte: tanto o perdão como o amor bíblico não dependem dos seus sentimentos, mas de um ato da sua vontade em resposta ao amor de Deus por você. Então, como Deus perdoou você, você tem obrigação de perdoar de mesma forma como Ele havia nos perdoado. Veja o que Paulo havia abordado em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Imita a mim como estou imitando a Jesus. Então, Paulo sabia como perdoar as outras pessoas, porque ele estava imitando o perdão de Deus para com ele. Ele havia aprendido a perdoar, porque ele havia aprendido a acompanhar o perdão de Deus para a sua própria vida. E ele entendeu que ele deve perdoar da mesma forma como ele foi perdoado. Então, nós abordamos isso aí em Efésios capítulo 4, verso 32, onde nós entendemos que eu devo perdoar como eu fui perdoado. Então, como Deus me perdoou em Cristo Jesus, eu mesmo devo perdoar as outras pessoas. Agora, a nossa conclusão é fácil. Quando você entende que perdão tem 2 lados de uma moeda, perdoar de coração para a pessoa não arrependida, e conceder perdão para a pessoa arrependida. E ao mesmo tempo você não conhece o coração da pessoa, e cada vez que ela procura você pedindo perdão é para você perdoar, porque você não conhece o coração dela. Eu tinha um filho que mentia muito, e cada vez que ele pedia perdão, foi difícil para eu perdoar, mas eu perdoei. Porque eu pensei comigo, será que essa vez realmente ele está realmente arrependido? Mas eu não conheço o coração dele, e eu perdoei. Então, nossa obrigação
não avaliar o coração de uma outra pessoa, mas nossa obrigação é julgar nosso coração. O que seria minha atitude para com a pessoa? Eu devo ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Eu devo perdoar como Ele me perdoou. E eu não vou perdoar aos poucos, eu vou perdoar completamente o pecado da pessoa que pecou contra mim de coração. Mas se ela arrepender-se, eu vou conceder perdão, eu não vou avaliar se ela é sincera ou não. Porque eu não conheço o coração dela. Então eu vou perdoar. Agora, na próxima lição, nós vamos abordar outra parte que nós chamamos problemas interpessoais. Segunda parte, a 13ª lição, onde nós vamos abordar mais 2 princípios, ou seja, elementos essenciais. Isso significa o quê? Mudança bíblica no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. E nós vamos também abordar a prática bíblica, que requer 2 planos, o plano diário e o plano de tentação, que nós vamos abordar na segunda parte de problemas interpessoais. Nesse caso, nós abordamos os primeiros 2 elementos. Entender seu problema, meu problema, da perspectiva bíblica e esperança bíblica que tem solução para o meu problema. Isso anima o coração da pessoa. Mas quando você percebe seu problema da perspectiva bíblica, automaticamente você desanima. Mas ao mesmo tempo a palavra revela para você uma solução. Essa solução é a esperança bíblica que reanima seu coração. Agora isso requer de você mais 2 elementos. Mudança bíblica no modo de pensar, falar e agir. E prática bíblica que resulta em mudanças permanentes utilizando 2 planos. O plano diário e o plano de tentação. Então vamos para a página 213. 2:3. Aliás, 2:1-3. A 13ª lição, parte 2. E nós temos 2 trechos bíblicos que é a chave dessa lição. Como foi na última lição, nós havíamos abordado justamente a chave concernente ao assunto de perdão. Agora nós vamos abordar mais 2 trechos bíblicos que é chave para essa lição para nós, como aprender a amar o seu próximo. Então veja bem, Efésios 4:29. Não sai da vossa boca nenhuma grifa palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para grifa edificação. Conforme a necessidade, assim transmita grifa graça aos que ouvem. Então você percebe aqui despojamento e revestimento. Agora veja, não sai da vossa boca nenhuma palavra de despojamento. Revestimento, palavras que edificam e não palavras que arrasam a pessoa, porque você está transmitindo graça à pessoa que não merece a graça, como você também não merece a graça de Deus para você. Então, para eu passar para o meu próximo a mesma graça que Deus passou para mim, eu vou passar para ela. Agora, Filipenses capítulo 2, 3 e 4. Não façais por particularismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, grifa, os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que, grifa, é propriamente seu, senão também cada um qual o que é, grifa, dos outros. Então você percebe como esses 2 trechos bíblicos abrem a porta para nós entendermos como cumprir os 2 grandes mandamentos: amar teu próximo, amar teu Deus, amar teu próximo. Amar teu Deus, amar teu próximo. Então nessas 2 lições
está ampliando justamente os dois grandes mandamentos. Perdoar de coração, conceder perdão para a pessoa, para que haja justamente reconciliação, porque houve arrependimento. Muito bem, agora vai para a página número 214. Mais uma vez, uma janela em cima. Agora, a janela sempre facilita você compreender o conteúdo da lição. Grifo seguinte: você poderá, então, praticar o amor bíblico para com os outros, apesar das circunstâncias serem adversas ou seus sentimentos contrários. Então, notem que você pode praticar amor bíblico sem sentimento ou com sentimento. Na semana passada, na quarta-feira, eu estava com um pastor de 20 anos de ministério e a sua esposa. E ele olhou para mim o seguinte, porque eles têm um problema entre os dois. Mas ele culpa ela culpa ele. Então, enquanto nós estamos sentados em volta de uma mesa, lá no meu gabinete, lá na igreja, ele falou de cara para ela: eu não te amo. Desse jeito ele falou: eu não te amo. Já há muito tempo que eu não te amo. Mas ela já sabia, porque ele não tinha aquele carinho para ela. Então ela percebia por muito tempo que ela, ou seja, ele não amava ela mais. Aí eu olhei para ele e falei para ele: irmão, seu problema é maior com Deus do que com ela. Porque se você não amar a sua esposa, você não ama Deus. E se você não amar a Deus, como você poderia pregar todo domingo na sua igreja? Você está em pecado. Você tem um problema sério. Você precisa acertar esse problema hoje. Não de acordo com o seu sentimento, mas de acordo com o seu compromisso para com ela. Eu relembrei ele justamente no dia do casamento. Agora, não estava no dia de casamento, mas eu sei que o que está sendo falado no dia de casamento para os noivos. Eu sei muito bem, porque eu já falei muitas vezes para os noivos. Mas eu falei para ele que você precisa reavaliar o que você falou para ela no dia do seu casamento. Agora, lembre-se, o amor pode ter sentimento ou pode não ter. Irmãos, eu digo para você, eu sou casado há 63 anos, eu tenho compromisso bíblico de amor para com minha esposa, nem sempre eu tenho esse sentimento de amor. Agora, a maioria das vezes eu tenho o sentimento, mas nem todo dia. Mas eu tenho compromisso para com ela. Então, veja bem que nós estamos entendendo o seguinte: você poderá, então, praticar amor bíblico para com outras pessoas, apesar das circunstâncias serem adversas ou seus sentimentos contrários. E logo abaixo nós estamos vendo novamente alguns propósitos. E para poupar nosso tempo, então nós vamos para a página 217. E sendo que nós temos tantos princípios bíblicos aqui, então eu não vou abordar todos eles, eu vou abordar o assunto, e no seu tempo de tarefa, você volta a abordar esses princípios que estão na página 2 e na página 3. Então, na página 217, logo em cima você está vendo o significado do amor bíblico. Mais uma vez, uma janela que abre para nós o assunto. Grifo o seguinte: o amor bíblico pode vir acompanhado de fortes emoções, mas a vontade firme é que mantém o amor constante, imutável. As emoções podem mudar, mas o compromisso de amar biblicamente pendura e distingue um legítimo discípulo de Cristo. Então, lembra que eu falei daquele pastor? Eu li do manual para ele esse trecho aqui. Eu falei para ele que você nem merece ser chamado discípulo. Mas ele ficou assim comigo. Mas eu falei para ele. Houve uma confrontação bíblica com ele, sabendo que ele era pastor.
Eu sabia que eu podia falar mais diretamente para ele, porque ele conhece a Bíblia, ele não pratica ela. Agora, se fosse outro crente que tem menos conhecimento, eu não teria falado com tão palavras fortes como eu falei com ele. Mas foi em amor. Agora, percebe que nós devemos entender que se a pessoa não ama Deus, ou seja, não ama seu próximo, não ama Deus. Eu pedi que ele lesse justamente 1 João 4, 20 e 21. Que fala justamente de quem que diz que ama Deus, quem não ama seu irmão, é mentiroso. Eu falei para ele que eu não tenho coragem de chamar você de mentiroso. Mas Deus tem coragem e Ele tem direito de chamar você de mentiroso, mas eu não chamo você. Leia o trecho bíblico, aplique na sua vida. Deus que está falando. Talvez você fique ofendido com a minha palavra. Não é minha palavra, a palavra dele. Fala com ele sobre a sua ofensa, porque você ofendeu ele, não amando a sua esposa. Então, eu deixei ele e a esposa com diversas tarefas e eu volto para os Estados Unidos terça-feira, na semana que vem, quarta-feira à noite, eu estarei novamente com esse casal. Ore por eles, porque são pessoas que podem ser úteis nas mãos de Deus. Pessoas que podiam influenciar outras pessoas. Mas enquanto ele tem esse pecado em não amar a sua esposa, então percebe que ele é inútil na mão de Deus. Ele não tem mais utilidade até ele acertar justamente esse assunto. Mesmo que ela não mude dos seus problemas, ele tem dever de amar. Você não ama a pessoa porque ela merece, você ama ela porque Deus mandou para amar. E ao mesmo tempo, para você avaliar bem, veja, Deus ama você agora, você merece o amor de Deus? Não, nem ela merece. Mas nós temos essa obrigação de obedecer 2 grandes mandamentos. Muito bem, então vai para algoritmo número 3. Grife o seguinte: o amor possui características específicas demonstradas por um agir piedoso, pensamentos, palavras, ações. Grife também 1 Coríntios 3, e 4 a 8a. Agora, normalmente eu dou essa tarefa para o aconselhado, para ele avaliar seu amor para com Deus e para com seu próximo. Então, apenas eu vou abordar 3 coisas aqui. Letra A: o amor é paciente. Mas a maioria dos crentes não sabem o significado da palavra paciente. Quando eu pergunto a uma pessoa, explica, define para mim a palavra paciente. Eu sei o que significa, não sei explicar. Então eu falo para ele, então você não sabe o que significa. Se você não sabe explicar, como você sabe que você entende essa palavra? Agora veja bem, a explicação boa. Mesmo quando você sente o forte desejo de se expressar, o amor suporta a dor, as provações, sem murmurar, mostra controle diante da provocação ou da tensão e se mantém firme a despeito de qualquer oposição, dificuldade e adversidade. Então, ontem à noite eu falei para você que eu faltei paciência durante 4 minutos. Eu sabia muito bem o que significa faltar paciência. Eu acertei. Deus viu meu amor para com ele porque eu amava meu irmão. Deu para entender. E ele nem sabia. Não sabia, porque o problema não era ele, o problema era meu. Não era o problema dele, era meu problema. Deu para entender isso aí? Agora veja a letra B. O amor é benigno. Mesmo quando você tem um desejo, ou seja, o desejo de retaliar fisicamente ou destruir outra pessoa com as suas palavras, o amor é compassivo, atencioso, manso e agradável. Então percebe como você deve avaliar a sua vida biblicamente. Isso se chama autoconfrontação. Não autocondenação, mas autoconfrontação. Vai para a página 218. Letra F. O amor não age inconvenientemente. Ainda que ser orgulhoso, rude e autoritário
possa atrair atenção e ou permitir que você faça tudo ao seu irmão, ou seja, do seu modo. O amor amolda-se àquilo que é certo, adequado, apropriado para honrar ao Senhor em cada situação. Letra G, Agripa. O amor não busca o próprio interesse. Mesmo quando você sente vontade de se apropriar de muito ou tem oportunidade para fazê-lo. O amor não procura satisfazer os seus desejos pessoais. Nada pede em benefício próprio, nem busca o lucro pessoal. O amor, por um ato de vontade, procura servir em vez de ser servido. Então, nessa tarefa, eu dei para esse pastor. Agora, até ele pode pregar desse trecho bíblico, mas eu entendo que, na verdade, ele não sabe como aplicar esse trecho bíblico na sua própria vida. Então, eu tratei com ele de uma forma bíblica, dando para ele essa tarefa para avaliar seu amor para com Deus e para com seu próximo, nesse caso, a sua esposa. Vai para a página 219, algoritmo número 4, grita o seguinte: o amor caracteriza a vida de um discípulo de Cristo. Então, eu falei para ele claramente: você nem tem direito de ser chamado discípulo, porque você não é. Enquanto você não ama a sua esposa, a Bíblia fala que o discípulo é conhecido pelo seu amor para com seus irmãos. E ela, a sua irmã e a esposa. E você não ama ela? Você que declarou isso. Eu não falei, você que falou. Eu não julguei você. Você me falou de cara para ela: eu não te amo. E você se chama discípulo? Então, uma mentira da sua parte. Agora, vai para a página 220. Agora, essa parte de disciplina, eu não vou entrar pelo seguinte: eu acho esse assunto é para os líderes da sua igreja tratar o assunto de disciplina na sua igreja. Até eu poderia abordar, mas eu acho melhor que isso seja abordado pelos pastores da igreja, porque eles são responsáveis pela disciplina aplicada aqui na sua igreja. Nem sou eu, mas os líderes dessa igreja. Agora, aqui nós temos uma boa orientação. Inclusive, eu conheço pastores que utilizam essas 3 páginas para ensinar a sua igreja sobre uma disciplina correta, que não é uma punição, mas restauração da pessoa. Muitas vezes, quando se fala de disciplina, alguém pensa que alguém na igreja vai apanhar. Mas não é questão de apanhar. É questão de restaurar a vida da pessoa, porque disciplina leva 4 palavras: ensinar, repreender, corrigir e treinar. Deu para entender? Disciplina requer ensinamento, repreensão, correção e educação. O objetivo: maturidade cristã na vida da pessoa que está sendo disciplinado. Então, ensinamento, repreensão, correção, educação. Então, vai logo para a página 222. Agora, nós temos aqui um processo de restauração e disciplina. Apenas eu quero abordar alguns pensamentos aqui. Veja a janela em cima, grita o seguinte: você demonstra o amor bíblico quando dá passos em direção à restauração um irmão em Cristo, surpreendido em pecado. Isso não apenas encoraja o crente que caiu em pecado a voltar. Logo abaixo tem alguns passos que você pode tomar. Então, para poupar nosso tempo, eu vou deixar isso para você, no seu tempo de vida devocional, passar esses passos no sentido de disciplina. Agora, eu quero gastar o restante do nosso tempo no assunto bem importante na página 225. Porque o problema maior, quando eu comecei a tratar com esse pastor, a sua esposa,
No primeiro encontro, eu vi que eles não tinham como conversar na maneira correta. Então, eu tinha que ensinar eles como conversar um com o outro. Imagina, um pastor e a esposa do pastor não sabia como se comunicar corretamente, biblicamente, sobre o seu problema. Então, eu tinha que colocar para eles justamente um ensinamento sobre como se comunicar. E depois, saiu da boca dele, eu não te amo. Então, ele foi honesto para ela. Foi honesto. Mas, ao mesmo tempo, ele se revelou que ele precisa de ajuda. Então, quando eu falei com ele, ele escutou muito bem o que eu falo. Então, o que eu estou fazendo com ele é o seguinte: sendo que ele é um pastor, eu tenho encontro com ele toda semana, só nós dois. E eu tenho encontro com ele e ela, uma vez por semana, nós três. Porque eu vejo que ele precisa corrigir muita coisa na vida dele para ele liderar a sua casa. Porque eles não somente têm problema na vida conjugal, mas eles têm problema na vida familiar. Eles têm 3 filhos rebeldes. Agora, por que eles são rebeldes? Porque eles estão seguindo justamente o padrão dos pais na mesma conversa, do mesmo jeito. Agora, eu sei que as crianças são responsáveis, mas o fato que eles faltam maturidade, eu coloco o peso maior nos pais, porque a criança tem menos maturidade. Porém, todavia, a criança está pecando também. Mas para corrigir o relacionamento entre os pais e os filhos, eu tenho que corrigir primeiro o relacionamento entre os casais, ou seja, entre o casal. Então, eu havia abordado 3 páginas sobre esse assunto com eles, na minha saída, quarta-feira passada. Agora, eu coloquei para eles algumas regras, algumas ferramentas. Então, antes de abordar o conteúdo dessas 3 páginas, deixe eu colocar para vocês justamente algumas ferramentas de comunicação. Então, a primeira se chama Seja Honesto. A primeira ferramenta de comunicação é que você deve ser honesto para com o seu próximo. A primeira coisa. Mas você precisa entender, para ser honesto com a pessoa, você precisa falar a verdade em amor. Efésios 4:15. E o segundo, ou seja, a segunda ferramenta, seja atualizado. Isso significa que você não deixa um problema de hoje para amanhã. Você trata o problema de hoje a hoje. Agora, há momentos, devido ao fato que outra pessoa não está correspondendo com você, não adianta tratar com ela hoje. Mas você não deve deixar acumular os problemas. Trata amanhã. Procura um lugar correto, o tempo correto. Procura como você deve falar e quando você deve falar, onde você deve falar, o que você deve falar. Deu para entender? O que, como, onde e quando. Então, o que eu devo dizer para Nancy se eu tenho problema com ela? Então, eu vou avaliar o que eu devo abordar com ela. O que? Agora, segundo, eu devo entender quando seria melhor tempo conversar com Nancy. Quando? E depois, onde é o melhor lugar para eu conversar com ela? Terceiro, como eu devo conversar com ela? Que maneira que eu devo abordar esse assunto? Deu para entender isso? Isso faz parte de ferramentas para você ter uma comunicação bíblica com seu cônjuge, com seus filhos, com seus colegas. A terceira ferramenta, ataque o problema, não a pessoa. Aprende a responder em vez de reagir. Então, isso significa que facilmente a pessoa fala palavras torpes, atacando a pessoa e não o problema. Por exemplo, se eu chamar você de preguiçoso, eu ataquei seu caráter. Se eu falar para você, olha, ao meu ver, você não está cumprindo os seus deveres, que eu ataquei. O problema.
porque não cumpriu os seus deveres. Mas se eu falo para a pessoa, você é preguiçosa, então eu ataquei o caráter da pessoa. Agora, a última, então, percebe que eu preciso agir e não reagir, e responder em vez de reagir. Então, isso significa o seguinte: o alvo é responder para a pessoa em vez de reagir. Então, o que deve acontecer para você responder e não reagir? É o seguinte: você precisa refletir sobre a sua atitude. Ou seja, Mateus 7:1, não julgueis para quem não seja julgado. O hipócrita tira a trave do teu olho, então verás claramente tirar o cisco do olho do teu irmão. Então você tem que refletir sobre a sua atitude concernente à ofensa. E depois você precisa rever os fatos. Será que você tem todos os fatos? E depois você pode responder. Agora, para reagir, você não precisa plano, porque a gente reage sem pensar. Para responder, você precisa pensar, avaliar seus pensamentos, a sua atitude e rever os fatos para você tratar da maneira correta em responder. Agora, tudo isso aí é a parte dessas páginas que eu vou abordar. Apenas eu estou dando algo a mais para você. Seja honesto, seja atualizado, ataque o problema, não a pessoa, age e não reage, ou seja, em vez de reagir, reflete, rever as coisas e responde à pessoa. Tudo isso é baseado em Efésios 4:15, 22 a 32. 4:15, 22 a 32. Eu tenho uma aula somente sobre esse assunto. Mas, sendo que nosso tempo é curto, eu não posso dar 2 aulas hoje à noite sobre o mesmo assunto. Então, vamos para a página 225. Nós temos, de acordo com o meu relógio aqui, está vendo aqui? Eu tenho exatamente 27 minutos. Calma, eu vou obedecer. Muito bem. Então, na janela em cima, grifa o seguinte: à medida que você aprende a falar a verdade em amor, você deve também determinar quando falar, como falar, onde falar de maneira edificante a quem falar. Então você percebe que eu coloquei uma palavra a mais, né? Mas o que é importante é que à medida que você aprende a falar em verdade, a verdade em amor, você deve também determinar onde, quando falar, como falar e de maneira edificante a quem falar. Então, quando eu tenho problema com Nancy, eu não falo com meu filho, eu falo com ela. E quando eu tenho problema com ela, eu falo no local correto, no tempo correto, o tempo melhor para ela, não melhor para mim. E eu vou falar com ela de uma forma agradável aos ouvidos dela, mesmo que não agrade a ela o meu falar. Porque você pode ser uma pessoa agradável sem falar uma coisa que agrada a pessoa. Deu para entender isso aí? Muito bem. Agora, logo abaixo, nós vamos abordar 6 perguntas hoje à noite, antes de terminar a nossa aula. A primeira pergunta: o que as suas palavras revelam? Quando você conversa, avalie as suas palavras. O que elas revelam sobre a sua pessoa? Grifa a letra C. As suas palavras são indicadores da sua maturidade espiritual. Irmãos, eu digo que tem 2 coisas que eu posso utilizar para avaliar a maturidade do crente: a maneira que ele cuida da parte financeira da sua vida e a maneira que ele se fala com sua esposa. Logo eu percebo o nível de maturidade que ele tem. Quem não cuida bem a parte financeira não tem maturidade. Quem não sabe comunicar corretamente com o seu cônjuge não tem maturidade. As 2 coisas facilitam o conselheiro a avaliar a maturidade da pessoa. Mesmo que esse pastor tenha mestrado, bacharel,
bom pregador, ele não tem maturidade. Mesmo que ele tenha 57 anos de idade, na vida espiritual, ele não tem maturidade. Sabe como eu percebi? Ele tem dois problemas. A comunicação com o seu cônjuge e eles estão com problemas financeiros. Não tem maturidade. Ele tem dívida. Ele tem tanta dívida. Ele culpa a mulher. Ele culpa ela. Mas ela sai, ela compra coisas assim, sem falar comigo. Então, ele não está sendo bom líder. Agora, ela tem os problemas dela. Mas eu preciso tratar com ele primeiro. Porque ele é a cabeça da família. E a cabeça não está dando a orientação correta nem para ele, nem para ela. Porque ele tem dois problemas sérios que vêm do coração dele. A conversa dele e também a parte financeira. Então, as suas palavras são indicadores da sua maturidade espiritual. Algoritmo número 2. A quem você deve se dirigir? Grifa a letra C. Fale ao sábio, não ao zombador estúpido. Agora, isso significa o seguinte. Certa vez eu tinha problema com Nancy. E eu tinha que conversar com ela. Mas ela não estava querendo conversar comigo. Agora, se eu tivesse forçado a conversa, ela ia fechar mais. Porque não adianta você falar com uma pessoa zombadora. Porque nesse caso, ela foi desse jeito. Então, eu queria conversar com ela, mas ela não quis conversar. Ela ficou assim, não quero conversar com você não. Então, eu forcei. Agora, o dia seguinte, escolhi um lugar correto, o tempo correto, e o assunto que eu queria abordar, o quê? E como eu vou abordar esse assunto? Então, eu vou ser honesto, mas falando a verdade em amor. Eu não vou atacar ela. Eu vou tratar o problema de hoje, não de 2 semanas passadas. O problema de hoje. E eu não vou reagir, eu vou responder. Então, nossa conversa no dia seguinte foi uma maravilha. Porque eu escolhi o lugar certo, o tempo certo, o assunto correto e também a maneira correta em conversar com ela. Então, irmãos, eu digo o que eu estou passando para você, eu estou praticando. Porque eu tenho essa necessidade, que nem sempre eu quero conversar com ela numa boa. Mas para eu ser relembrado, eu vou me julgar. Então, eu estou me julgando hoje mesmo, novamente, como eu devo conversar com Nancy quando nós tivermos problema entre nós dois. Agora, número 3, outra boa pergunta. Quando você deve falar? Letra A, fale depois de colher os fatos. Então, novamente você percebe, antes de abrir a boca, você deve ter todos os fatos. Agora, número 1, grifa, ouça atentamente em vez de concentrar naquilo que você vai dizer a seguir. Então, quando eu procurei o dia seguinte com a minha esposa, eu falei menos, escutei mais. Falei menos, escutei mais. Porque eu estava ganhando mais fatos sobre o problema nosso. Eu escutava mais. Deu para compreender? Eu falei menos, mas o que eu falei foi em amor, sendo honesto para ela, sem atacar, sem reagir. Agora, grifa Provérbios 18 e 2, daqui um pouco a gente vai ver esse trecho. Número 2, grifa, ouça todos os lados da questão, não tire conclusões precipitadas. Provérbios, grifa 18, 13 e 17. Então, vamos abrir nossas Bíblias primeiramente, e vamos abordar justamente esses trechos bíblicos que nos ajudam a entender melhor como tratar problemas. Agora, eu vou acrescentar mais um trecho aqui, Provérbios 10, 19, que fala o seguinte, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem que controla a língua é sensato. Às vezes, o meu erro maior com a minha esposa, eu falo demais para ela. E ele fala muitas palavras, o pecado está presente.
Às vezes eu falo coisa tanto para minha esposa que ela fica assim. Deu para entender? Então percebe que eu machuquei ela, falando tanta coisa uma vez só. Então, Provérbios fala muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Agora veja então Provérbios 18:2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas em expor seus pensamentos. Então, quando escolhi o lugar para conversar com minha esposa, eu ouvi mais e falei menos. Ouvi mais, falei menos, ajuntando a orientação do livro de Provérbios. Veja verso 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa a vergonha. Passa vergonha. Então, notem que Provérbios ajuda a gente a saber como responder para as pessoas. E 18:17. Primeiro apresentar a sua causa parece ter razão, até que outra venha à frente e o questione. Agora, vocês sabem, em Minas Gerais tem um ditado que eu acho muito bom. Você tem razão, mas vai preso. E cada vez que eu penso que eu tenho razão, eu sei que eu vou preso. Porque muitas vezes eu não tenho razão, mas eu penso que eu tenho razão. Baseado nesse trecho aqui, primeiro apresenta a sua casa, parece ter razão. Mas não tem razão, porque não ouviu o que o outro fala. Muito bem. Agora vai para a página 226, algoritmo número 4, algoritmo Romanos 4. Como você deve falar? Agora eu já havia abordado, letra A, fale com amor, baseado em Efésios 4:15, que diz o seguinte: antes seguindo a verdade em amor. Então, notem que essa palavra, seguindo a verdade, significa falando a verdade em amor. Agora, letra D, grifa. Fale com doçura, mansidão, graça e respeito. Agora, vamos grifar Colossenses 4:6, que diz o seguinte, 4:6. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Agora, eu acho essa palavra interessante aqui, sal. No caso hebraico, o sal simboliza justamente purificação. Então, na verdade, ele está falando assim, o seu falar seja sempre agradável, temperado com a pureza de Deus, para que saibam como responder a cada um. Então, eu pergunto a você, como você tem tratado problemas na vida conjugal e na vida familiar e na vida de irmãos na igreja e os irmãos, ou seja, colegas de serviço onde você trabalha? Então, notem que ele dá para nós uma orientação muito boa aqui. Agora, letra E, grifa. Abençoe em resposta a um insulto. Então, 1 Pedro 3:9, e vamos fazer essa leitura, que diz o seguinte: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Então você percebe que uma palavra tem resposta para cada problema nosso? Por isso eu digo que é o conselheiro bíblico. Conselheiro bíblico tem justamente recurso divino, a palavra. O homem foi fabricado por Deus, ou seja, criado por Deus, a imagem dele. Agora, percebem que Deus conhece o coração do homem, o homem não conhece o seu coração. Então, na minha pergunta, como um psicólogo pode conhecer o coração do seu cliente? Porque a própria Bíblia fala que ele não tem como conhecer o coração. Mas nós entendemos que a palavra de Deus é que nem uma espada de dois gumes. Penetra de tal maneira que pode discernir entre o bem e o mal.
Então, a palavra, ela possa discernir o que está acontecendo no coração da pessoa. Então, quando aquele irmão falou para sua esposa, não te amo, eu não usei psicologia, usei teologia. Porque a palavra tem resposta para o problema de não amar seu cônjuge. Concorda comigo? Diga-me sim ou não. Oh, só 4 pessoas concordam? Sim ou não? Essa palavra, gente, é suficiente para a necessidade daquele casal. Agora, veja logo abaixo, algoritmo número 5, e grifa o seguinte: o que você não deve dizer. Letra D. Você não deve falar de modo tolo, jocoso e grosseiro, pois tal prática não é adequada para um filho de Deus. Grife também Efésios 5:4, que diz o seguinte: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem graciosos imorais, são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Deu para compreender como nós devemos tratar nossos problemas no nível de comunicação. Grife também letra E. Você deve evitar falatórios mundanos, inúteis, pois conduzem à impiedade. Veja então e grife 1 Timóteo 6:20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado. Então, notem como nós temos justamente uma orientação de um discipulador, Paulo, para seu discípulo, Timóteo, e que está sendo passado para nós como conselho bíblico para a nossa própria vida. Vai para a página 227, letra F. Você não deve, grifa, falar muito ou ser precipitado no falar, pois tal prática conduz inevidentemente à transgressão, que é característica de uma vida indisciplinada. Provérbios 10:19, que já abordamos. Letra H. Não deve fofocar, pois fofoca revela um espírito contencioso e fomenta a condena entre o quê? Os demais. Grifa também Provérbios 20:19 e 26:20, que diz o seguinte: quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. E no verso 26, ou seja, capítulo 26, verso 20, sem lenha a fogueira se apaga, sem caluniador morre a contenda. Então você percebe como Provérbios facilita justamente nosso comportamento no nível de falar para as pessoas. Agora, a última, algoritmo romano número 6. O que você deve falar? Letra B. Em vez de opiniões pessoais ou filosofias do homem, você deve utilizar, ou seja, usar as palavras de Deus. Isaías 55:8-11. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Meus pensamentos são mais altos que seus pensamentos. A minha palavra, ela não volta vazia. Então, nós devemos utilizar a palavra de Deus quando nós estamos corrigindo ou repreendendo alguém, ou treinando alguém. Utilize a palavra de Deus. Agora, número 1, fale apenas palavras condizentes de acordo com a sã doutrina. Letra C. Use somente palavras sadias que transmitam graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Não sai da vossa boca nem uma palavra torpe, unicamente aquilo que é boa para edificação. Assim, transmite graça aos que ouvem.
Muito bem, então vamos então para a página 228, somente a janela em cima. Grita o seguinte: os crentes em Cristo relacionam-se de modo sobrenatural com irmãos e irmãs em Cristo, devem, portanto, apoiar uns aos outros pela prática de amor bíblico. Agora, logo você percebe comigo, na página, deixa eu achar aqui, na página 232, vencendo problemas interpessoais. Janela em cima, calma, tem 9 minutos, calma, estou vendo o relógio aqui. Veja bem, grifa vivendo para o Senhor e ministrando aos outros de modo efetivo. Então, logo abaixo, você está vendo no algoritmo no número 4, o seguinte: quando estiver preenchendo a coluna 4 da folha de trabalho Vitória sobre Fracasso, prepare um plano básico ou diário para vencer os problemas que você identificou nos seus relacionamentos interpessoais. Coloque o seu dedo aí e vai para a página 454. 454. E logo você vai ver justamente a folha de trabalho Vitória sobre os fracassos. 454. Agora você está vendo 4 colunas. Está vendo essas 4 colunas? Lembra que no ano passado eu abordei essa folha. Essa folha é extremamente importante para você vencer seu problema. Na primeira coluna, você coloca os seus pensamentos, palavras, ações em desacordo com a palavra de Deus. Na segunda coluna, você coloca despojamentos, ou seja, como você deve despojar biblicamente essa prática na sua vida. E na terceira coluna, revestimentos. O que deve ser colocado no lugar de despojamento. Ou seja, não sai nenhuma palavra torpe da sua boca. Você percebe que você deve revestir de quê? Palavras que edificam. E na última coluna, ou seja, a quarta coluna, meu plano para não repetir esse pecado e responder à situação de maneira bíblica. Agora, nas páginas que seguem, tem diversos exemplos como você deve preencher essas 4 colunas. Agora, eu abordei isso aí no ano passado de uma forma detalhada. Apenas estou chamando a sua atenção, voltar e ver essa página, essa folha. Para você ter maior informação, volta para a página 448 para você avaliar como você deve preencher essas 4 colunas. Então, devido ao nosso tempo, eu não posso abordar todas essas páginas. Mas no ano passado eu abordei. A questão hoje à noite é rever aquilo que foi abordado. Agora vai para a página 462, ou seja, 462. Vamos lá. Então, nessa página, nós estamos vendo outra folha que facilita o seu falar. Então, nessa folha chama-se o quê? Pensar e fazer. Tem 3 colunas. Na primeira coluna você fala minhas tentações e meus pensamentos pecaminosos. E na terceira coluna, o que eu deveria estar pensando nesta situação. E na última coluna, o que eu deveria estar fazendo como resultado da minha nova maneira bíblica. Então, novamente, nós temos justamente algumas páginas antes que facilitam você entender como preencher essas 3 colunas. E, além disso, as páginas que seguem têm alguns exemplos como preencher essa folha. Agora, você percebe que eu dei para você 2 aulas hoje à noite com uma introdução, ou seja, revisando aquilo que foi abordado no ano passado, para que nós pudéssemos estar justamente no eixo hoje à noite na mesma página.
Nós abordamos 2 lições hoje à noite. A 12ª, problemas interpessoais, parte 1, perdoar, arrependimento, reconciliação, restituição. Então, nós havíamos abordar que nós devemos perdoar de coração para quem nos ofende. Nós podemos conceder perdão para a pessoa que nos ofende, que arrependeu-se. E isso fornece justamente, então, reconciliação. E nós passamos para a 13ª lição, que aborda 2 elementos essenciais. Mudança bíblica no modo de pensar, falar e agir, e a prática bíblica utilizando justamente 2 planos. O plano diário, que nós abordamos, e o plano de tentação, que está incluído justamente naquela folha de fracassos na sua vida. Vitória sobre fracasso. Então, as páginas que vêm antes e que seguem dão maiores explicações como preencher. E no ano passado nós havíamos gastado mais tempo naquele assunto quando nós abordamos a 8ª lição. Agora, hoje à noite, apenas estou abordando novamente aquilo que foi abordado. Se não entenderam bem, eu vou novamente amanhã abordar essas 2 folhas na 15ª lição, onde nós estamos tratando problemas conjugais. Porque amanhã nós vamos tratar mais 2 lições. Essas 2 lições nós vamos tratar o seguinte: a vida conjugal, relacionamento entre o marido e a esposa, onde nós vamos abordar 4 elementos. Na primeira parte, nós vamos abordar, entender meu problema, seu problema, da perspectiva bíblica, e solução para o problema, que é esperança bíblica. A segunda parte, nós vamos abordar novamente a mudança bíblica no modo de pensar, falar, agir, com a prática bíblica que fornece para você plano diário e plano de tentação, como você pode avaliar os problemas na vida conjugal para que depois nós possamos passar para problemas entre os pais e os filhos. Isso seria então na quarta-feira. Muito bem, então eu estou vendo aqui que falta 2 minutos, e sendo que eu sou moralista convertido, bonzinho demais, e tenho